E aí? Bom, tô nesse vídeo aqui pra basicamente falar a minha experiência e a minha opinião sobre o Enem 2025. Bom, eu basicamente decidi fazer esse vídeo porque tem muita gente, eu percebi que tem muita gente fazendo no YouTube vídeos falando sobre a opinião desse Enem de 2025, até porque, diferente dos outros, ele mostrou que teve algumas mudanças, sem falar também das próprias coisas que eles, digamos assim, foram além da questão da dificuldade também. Estamos aqui nesta merda. Então, beleza. O tempo foi de Dead by Daylight, tá ligado? Infância lá, pá. Feliz, tranquilidade, tá ligado? Há 2 anos, no caso. Acho que foi 3, sei lá. Até a cartão de confirmação Enem. A primeira vez que eu fiz o Enem foi o ano passado. O Enem 2024. E dando um breve resumo do meu Enem 2024. Basicamente eu fui fezes, tá ligado? Foi uma bosta. Meu desempenho foi muito ruim. Tipo, a maior nota que eu tirei, se não me engano, foi 570 alguma coisa. Inclusive, por surpresa minha e de muitos, a minha maior nota foi da área de exatas. Nunca imaginaria, tá ligado? E a minha pior nota foi de humanas, que foi exatamente o primeiro dia agora, né? Que eu vou falar um pouco sobre. Mas, óbvio, tô falando do ano passado. Não vi ainda o meu resultado, não vi o gabarito. Então, esse vídeo aqui basicamente vai ser, além de uma opinião sobre esse ano, também eu vou dar algumas dicas, caso seja a sua primeira vez fazendo Enem agora. Talvez ainda dê para te salvar alguma dessas dicas. Inclusive eu quero já começar com uma que é exatamente você levar a sério, tá ligado? Se tu não leva a sério, basicamente tu tá ali pra nada, no geral, tá ligado? Tu tem duas escolhas: ou tu faz sem se esforçar, só pra ganhar os 200, tá ligado, do governo, ou tu aproveita e faz sério, que tem vantagem de tu oportunidades, né? Tu pode ganhar uma bolsa, entrar na faculdade, ou simplesmente tirar uma nota máxima em alguma área, na redação, e simplesmente tacar o foda-se, não entrar em nenhuma das áreas, não entrar em nenhum curso, não fazer nada, mas tu vai ter aquela merda ali. O que eu vejo ultimamente, depois inclusive desse primeiro dia, eu comecei a ver muitos, pode-se dizer, influenciadores assim, que eles basicamente fazem vídeos com essa fama deles de que eles tiram notas boas, de que eles tiraram nota 1000 na redação, e simplesmente eles ganham a vida com isso. Eu conheço um cara, eu sigo ele, que ele passa em medicina todo ano no Enem, tá ligado? E eu não sei dizer, tá ligado? Mas eu acho que ele não é médico. Ou seja, ele passou em medicina e tá trabalhando só com a internet. Ele tá postando vídeo, dando dicas, oferecendo curso pra tirar uma nota boa e passar em medicina. Só ganhando com conhecimento. Tipo, ele não tá fazendo nada além de só promover o conhecimento dele à audiência. Então, tipo assim, só de tu fazer sério, tu já tem acesso a essas oportunidades, tá ligado? Bom, e inclusive foi esse o motivo pelo qual eu tirei 300 na nota de humanas. Foi exatamente porque no ano passado eu simplesmente chutei todas as questões. Tipo, eu nem sequer li as questões, eu não abri o caderno, além de chegar no gabarito e marcar todas os círculos lá aleatoriamente. Eu só fui marcando, foda-se. Não li as questões, não fiz porra nenhuma, só chutei. E qual foi o motivo? Preguiça, tá? Preguiça.
Inclusive eu tô aqui com um caderno. Tipo assim, a primeira questão que você vê aqui, ela tem um texto de 45 linhas. Não sei se vai dar pra ver. Ela tem um texto de 45 linhas, certo? E esse texto para 45 linhas, essa aqui foi uma inovação do Enem, tá ligado? Eles nunca tinham feito isso, eu acho. E eles decidiram fazer, que é uma questão para 5 questões. Uma questão não, um texto para 5 questões. Eu vou ler aqui a primeira questão para vocês terem ideia do nível que foi. Ó, questão 6, né? Porque teve a parte de inglês, ou de espanhol, né? Caso você escolha. No que diz respeito ao gênero bilhete, a autora dessa crônica, aí tem as alternativas. Então, basicamente, o que ele está falando? Ele está querendo saber sobre, de acordo com o gênero do bilhete, o que a autora dessa crônica afirma sobre esse gênero, né? O gênero de bilhete. Eu marquei a letra E, que no caso é apresentar a diversidade de usos no cotidiano, que no caso... Ah, tá, eu lembrei desse texto. O texto era basicamente sobre bilhetes e sobre a mudança na escrita, de que tipo assim, tem a área digital e tem a área escrita, e as duas funcionam de acordo com a necessidade, tá ligado? Então, inclusive o nome do texto é De Próprio Punho, o que é interessante porque aqui no final ela diz que para ela não é do punho ao pixel, mas sim o punho e o pixel. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que não é do punho ao pixel, não é uma evolução, digamos assim, é uma cooperação, é um coletivo, né? O punho e o pixel. O punho, no caso, ela quer dizer não, né? Essa gíria, digamos assim, esse termo é a manuscrita, né? O escrever com a mão. Tipo, agora teve uma questão aqui que eu fiquei meio... Eu não gostei muito. Essa questão 14 aqui, que é de Fernando Pessoa. Essa aqui. E basicamente ela era muito confusa e eu simplesmente fiquei em dúvida entre duas alternativas que elas nem sequer eram a certa. Então, tipo assim, ela é basicamente uma imagem, eu não sei se vai dar pra ler, mas aqui tá escrito: você entra Fernando e sai Pessoa. Aqui tem uma foto, uma caricatura assim, né, dele, do Fernando Pessoa. Então, o que você entende com isso? É uma propaganda sobre o centro de exposição que vai acontecer em São Paulo. E, em homenagem, podemos dizer assim, colocaram na propaganda o Fernando Pessoa. Ressaltar o impacto da leitura na vida das pessoas é essa alternativa. E o que eu coloquei? Eu fiquei em dúvida entre fomentar o turismo cultural na cidade de São Paulo e evidenciar a influência de Pessoa na literatura brasileira. Porque eu pensei, os caras colocaram tanta foto dele, a caricatura, e colocaram ainda elementos verbais aqui falando que você entra Pessoa e sai Fernando, ou entra Fernando, você entra Fernando e sai Pessoa. Tipo, pra mim isso tudo aqui foi pra uma dessas duas. Ou fomentar o turismo cultural na cidade de São Paulo, que no caso era a ideia, né, já que isso aqui é uma propaganda, ou evidenciar a influência de pessoas, já que está especificando ele, pô. Você não vê nenhuma outra pessoa aqui, você só vê ele. Evidenciar a influência dele na literatura. Até porque está usando ele como uma imagem do centro de exposição que vai acontecer. Então, tipo assim, eu errei essa questão. Era a letra C, que era ressaltar o impacto da leitura na vida das pessoas. Tipo, não tem nada aqui, meu irmão, que fala sobre isso. Inclusive teve uma questão aqui que se você errasse, eles basicamente desclassificavam você, porque é uma questão daquelas que são muito fáceis e que se você erra, significa que você tá chutando tudo, tá ligado? Sei lá, alguma coisa desse tipo. Basicamente essa daqui. E basicamente era sobre a variedade linguística entre regiões da canjica, né, da comida. Eu não tenho muito o que falar sobre as questões, além de que, tipo, essa parte de linguagens eu acho que eu posso ter ido bem. Agora, na parte de humanas, disseram que realmente a parte de humanas ficou bem mais complicada, ficou bem mais exigente, assim, no sentido de precisar saber do conteúdo, sabe?
Falando um pouco sobre a redação. Essa aqui é a parte que eu mais quero falar sobre. A redação. Bom, o tema da redação foi perspectivas acerca do envelhecimento no Brasil, não é isso? Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Então, ele não problematiza o tema, certo? Ele só dá o tema, um tema subjetivo. Eu tenho um leve pressentimento de que se eu tirar uma nota ruim aqui, talvez não tenha sido exatamente por conta do modelo em si, da estrutura, de erros ortográficos e etc. Eu fugi do tema. E por que talvez eu tenha fugido do tema? Então, o tema é sobre o envelhecimento. Beleza. Eu nem tinha pensado em outras coisas além da sociedade madura. Que eu não sei se é exatamente essa a nomenclatura, mas é basicamente uma previsão, se eu não me engano é lá para 2060, que os cientistas falaram, né, que a pirâmide etária vai ser desequilibrada, porque vai ter muitos idosos, poucos jovens e poucos adultos, ou seja, a maior parte da população brasileira vai ser parte de idosos. Então eu trabalhei exatamente isso na minha redação, eu trabalhei em torno disso. Mas eu tentei fazer aquela tese que tem o primeiro problema e esse primeiro problema se conecta com o segundo. O segundo, ele é relacionado ao primeiro tema, tá ligado? Então, tipo, eles se complementam, digamos assim. Tipo, eu não tentei fazer um diferente e outro diferente. Não, eu tentei realmente juntar eles e, tipo, fazer uma ligação que os dois se relacionem. Que nesse caso foi a queda da taxa de natalidade ou taxa de fecundidade e também a má influência nas redes. Aí você pode estar se perguntando, mas o que tem a ver má influência nas redes? E o que tem a ver a queda da taxa de natalidade? Eu não consegui colocar um repertório de introdução. Isso é uma coisa que, tipo assim, não é obrigatório, mas é uma coisa que realmente ajuda muito na redação, né? Você pode colocar um texto, uma obra, alguma citação que tenha a ver com o que você vai trabalhar na introdução. Isso é muito importante, porque você ganha muito ponto. Tipo, ponto de reconhecimento do avaliador. Então, eu coloquei no que concerne ao envelhecimento na sociedade brasileira, então adicionei o tema. Atualmente, há diversas perspectivas sobre o futuro diante do tema. Então, adicionei aqui já o que eu vou trabalhar assim externamente, né? Que é o futuro diante do tema. Então eu já estou trabalhando o futuro do envelhecimento na sociedade brasileira, pois é possível observar, aí eu apresento a tese, que impactam progressivamente na estrutura etária da sociedade. E aqui eu dei uma retomada no tema bem de leves assim. Logo, tais impactos corroboram para perspectivas divergentes do envelhecimento no cenário brasileiro. Eu não sei se esse divergentes talvez tenha fugido da retomada, assim, mas se deu certo a minha redação, eu provavelmente arriscaria dizer que com certeza foi a retomada de tema em todos os parágrafos que salvou a minha redação. Porque, por exemplo, vamos falar aqui do primeiro parágrafo. Nesse viés, na geração atual de jovens e adultos, nota-se queda da taxa de natalidade. Apresentei o tópico frasal, impulsionada por pressões sociais, consequência que ocasionam a perda de interesse é porque tá errado aqui, mas de casais em obterem filhos, né, sendo biológico ou não. Aqui eu apaguei, dei uma apagada bem brusca. De acordo com o portal G1, que eu troquei, depois eu coloquei o IBGE, houve um decréscimo de 17,8% da taxa de fecundação. Detalhe, esse dado é inventado. De 2020 a 2025, havendo hipóteses de que a pandemia havia influência considerável nos dados. Assim, retomada do tema agora, o que vai salvar o meu parágrafo de não fugir do tema, ou pelo menos eu acredito nisso. Assim, tal impacto leva a perspectivas de desenvolvimento de uma sociedade madura, entre aspas, vírgula, onde os idosos se encontram como maior parte da população brasileira. O D2. Ademais, novas perspectivas de relacionamento foram criadas a partir da influência digital. Tópico frasal, onde são expostos vídeos e posts
de conflitos de casais direcionado ao público jovem e adulto. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei se vocês já assistiram, com certeza já assistiram, que isso ficou muito famoso. Eu não lembro exatamente o ano que ficou famoso, que ficou popular no caso, né? Isso era na época que tinha os Red Pill, né? Aí vocês conseguem se lembrar melhor, né? A época que tinha os Red Pill, que foda-se as mulheres, tá ligado? Tem que tratar mal mesmo e é isso, tá ligado? Porque são vagabundas ou algo desse tipo, tá ligado? Então, tipo assim, isso causava, que eu inclusive coloquei aqui, ó, causando insegurança e estigmas relacionados ao gênero. Por quê? Porque é isso que acontece. Quando tem aqueles vídeos de conflitos de casais, você já fica inseguro e você já começa a criar estigmas sobre aquele gênero. Por exemplo, quando tinha os Red Pill, ficou muito desenvolvendo essa ideia de estigma relacionados às mulheres, né? Que todas não eram confiáveis, enfim, que iam roubar sua casa, seu carro. Então, tipo assim, eu basicamente relacionei isso. Aí eu coloquei um repertório aquele level, de acordo com Jamila Ribeiro. Bicho, até desde o começo da minha carreira na redação, eu sempre usei essa filósofa aqui. Eu não lembro exatamente onde eu tirei ela, acho que foi de uma redação nota 1000 que eu vi e quis usar, basicamente. É uma Jamila Ribeiro, filósofa brasileira, para solucionar o empecilho social, deve retirá-lo da invisibilidade. Tendo isso em mente a conscientização, retomada de tema, tendo isso em mente, a conscientização se torna imprescindível no reconhecimento de diferentes perspectivas sobre o envelhecimento na nação brasileira. Então, tipo assim, falando um pouco agora sobre a minha opinião sobre o tema. Eu acho que, pelo fato de ser subjetivo, isso pode ter me prejudicado, né? E isso pode ter causado com que eu fugisse do tema. E é por isso que eu acho ruim, tá ligado? Porque eu só gosto de um tema quando ele me favorece, tá? Brincadeira. Mas, cara, eu não tive repertório de introdução, isso foi uma coisa realmente negativa. E eu nunca tinha feito acho que eu nunca tinha feito uma redação sobre envelhecimento, assim, sobre idosos. E tipo, para relacionar com o tema que eu tava querendo dizer, da sociedade madura, etc., é muito difícil achar um repertório, pelo menos eu não consegui achar. Eu até pensei em alguns repertórios de idosos, por exemplo, tem Up, Altas Aventuras, tipo, mas eu não sabia como relacionar isso, tá ligado? E como tava na metade do tempo já, eu decidi simplesmente fazer o que dava. E eu acho que foi melhor, porque foi o que me permitiu continuar e terminar na hora. Porque pra mim, eu sinceramente eu me acho habilidoso nessa questão de criar repertório. Infelizmente, não consegui criar nessa redação aqui. De introdução, no caso. Não consegui do D1 e do D2, agora da introdução não. Bom, eu falei um pouco sobre humanas, né? Mas realmente eu achei um pouco mais difícil. Por que eu achei difícil? Simplesmente porque você faz 45 questões de português direto assim. Eu fiz direto. Eu prefiro fazer direto, eu acho que é mais eficiente. Então você faz 45 questões diretão, lendo texto, etc. Mais 5 questões de inglês. Chega na redação, faz a redação. Depois que eu fiz a redação, que eu cheguei na parte de humanas, chega a dar dor de cabeça, porque eu lembro da sensação. Pronto, até aqui no começo tava tranquilo. Aí eu passei uma página, acabou. Aqui acabou. Por que aqui acabou? Porque eu já tava cansado mesmo. Eu já tava... Bicho, os meus olhos estavam pesando demais, velho. Eu só sentia uma dorzinha assim de cabeça. Não era nem uma dor de cabeça, era um negócio lá interno, assim, sabe? Que não sei nem explicar como era. Você sentia meio com uma tontura, tá ligado? Bicho, tipo, eu tive que realmente lutar pra caralho com a minha mente pra eu conseguir voltar ao eixo aqui e conseguir fazer todas as questões. Tinha hora que eu parava assim, eu tipo, ficava olhando assim por nada e ficava lá, tá ligado? Eu ficava
descansando assim, sabe? Sei lá, tipo um morto. Sabe quando o cara toma. O cara toma. Eu não lembro qual é a droga. Eu não lembro se é heroína ou se é LCD. Eu não lembro. Ou é. Eu acho que é heroína. Pronto, foi nessa vibe que eu tava, tá ligado? Cara, disseram que essa questão aqui foi difícil, tá? Essa questão aqui que tinha a tabelinha de... E basicamente disseram que foi difícil porque ele não falava exatamente o contexto disso aqui. Ele tipo, fazia você olhar o gráfico e entender. Mas, sinceramente, eu achei muito de boa isso aqui, tá ligado? Eu coloquei letra B, a questão certa, que é, no caso, ampliação da entrada do capital agroindustrial no campo. Se tu prestar atenção, nessa tabela aqui só tem coisa sobre agropecuária, só tem planta, exportação de animais, enfim, a porra toda. Ou seja, só podia ser letra B, até porque aqui, ó, se você parar para pensar, ó, o número que ele produz é quase, é tipo bem perto do número que ele está exportando, ou seja, tá muito forte esse comércio. Tem uma questão aqui também sobre canibalismo, que o Enem colocou para motivar as pessoas a se comerem por aí, no sentido literal, obviamente. Até porque... Não, fica calado, enfim. Cadê? Cadê? Canibalismo, mano. Cadê o canibalismo? Enfim, era sobre tupi, se não me engano. Tupi. Eu não sabia que eles comiam... Eles se comiam, não. Coisa estranha, né, velho, se comer. Muito estranho. Enfim, achei. Aqui, ó. Agora, dá uma dica aqui sobre... Se é a sua primeira vez no Enem, além de você fazer sério as questões e tal, se não chutar tudo igual um idiota, como eu fiz, que eu tirei 300, não vale a pena chutar, tá? No Enem. Vale a pena chutar consciente. Agora chutar, tipo, chegar no gabarito e marcar, não vale a pena. Outra dica é você escolher o local, um bom local de cadeira. Tipo, eu vejo muita gente sentando lá no fundão, sentando lá no canto da parede, onde não dá pra ver o quadro. Cara, o quadro de horários é muito útil, cara. Você ficar olhando de longe assim, você saber exatamente quanto tempo tá passando. Isso é muito útil para você saber quanto tempo falta. Se você consegue demorar mais um tempinho naquela questão, se você tem que passar para a próxima, porque senão não vai dar tempo, se você tem que começar a fazer redação. Então ajuda muito, meu irmão. Tu tem que saber. Por exemplo, esse primeiro dia aqui eu terminei faltando, se eu não me engano, 20 minutos, 30 minutos mais ou menos para 7 horas, que no caso é o limite. Ou seja, eu tava praticamente em cima da hora, cara. Então, eu tive que economizar tempo, eu tive que fazer umas coisas. Tem gente que tem miopia, tem gente que tem astigmatismo, pode prejudicar, tá ligado? Não, você não conseguir ver. Então, fica atento a isso. E eu também recomendo você ficar em um lugar que seja favorável para você olhar para a porta. Porque, tipo, se você quiser ir pro banheiro, você vai saber exatamente o momento que tem alguém saindo, tem alguém entrando e tem alguém simplesmente esperando, né? Então você vai evitar de esperar filas aí pra ir pro banheiro, tá ligado? E, enfim, ficar com vontade de urinar é muito ruim enquanto você tá fazendo a prova, cara. Você não consegue se concentrar. Falo isso por experiência própria, velho. Quase me... Uma coisa que eu tenho a reclamar também desse Enem. Uma bosta. Basicamente, na minha sala teve 3 examinadoras. Óbvio, né? Teve uma que era a líder, digamos assim, né? Que ficava com os cadernos, que fazia toda a organização. E tinha outras 2 que simplesmente, na moral, muito antiprofissional, velho. Muito antiprofissional, muito ruim, velho. Bicho, as 2 só ficavam fofocando, velho. Elas ficavam perto do ouvido da outra assim. Aí do nada a outra ria, tá ligado? Isso no meio da prova, tá ligado? E quando você entra na sala, eles tinham um detector de metais e tal.
Bicho, o detector, ele apitava a todo momento. E tipo, a mulher, foda-se. Foda-se. Tipo, apitava no sapato. Ah, foda-se. É alguma coisa do sapato. Apitava na calça. Foda-se. Apitava no bolso. Ah, apitava no bolso. Pra mim, se tivesse só a examinadora líder, pronto, já era o suficiente. Eu só preciso de uma. Só preciso de uma, galera. Não preciso de 3, não. Aí, tipo, uma delas era obesa. Obesa, assim, de cabelo vermelho. Aquele... E a outra, bicho, eu achei a outra, velho, muito familiar, velho. Eu não sei exatamente da onde que eu achei familiar. Só que ela era muito familiar. Tipo, ela parecia... Tipo, ela tinha cara, velho, muito de anã, tá ligado? Eu não sei porquê. Eu não sei se eu vi, sei lá, no programa do Faustão, alguma coisa assim, tá ligado? Mas tem uma anã, eu acho que tem alguma anã que parece muito com ela. Ou ela tem uma cara de ser anã mesmo, tá ligado? Porque, bicho, ela tinha muita cara de ser anã, ela tinha aquelas... Mano, é muito familiar, velho, aquele rosto, mas eu não sei de onde é, velho. Fora isso, foi desconfortável. Principalmente aquela obesa. Obesa pra falar pra caralho, pra fofocar no ouvido da outra. Porra, desrespeito do caralho, meu irmão. Desrespeito do caralho. O cara fazendo prova, se fudendo. E incrível que, tipo, ela, na hora da saída, elas ficavam dando tchau, tchau, tchau pra quem ia saindo. Na hora que eu fui, eu não recebi tchau. Que porra é essa? Só porque eu sou preto. Logo na minha hora, tipo, eu já tava me perguntando assim, caramba, será que elas vão me dar tchau, tchau? Aí, tipo, eu passo assim, tá ligado? Tranquilo. Eu não passei com o cara fechada. Passei tranquilo. Nem olhei pra elas, não falei tchau, não falei porra nenhuma. Saiu um silêncio, meu irmão. Saiu um silêncio. Elas com certeza olharam pra mim, assim, se olharam. Tipo, foda-se. Então, eu acho que esse é um... É como eu finalizo? Não, ainda não. Tenho mais uma dica e essa aqui é importante. Muito importante. Essa aqui é importante. Sim, um detalhe legal. Errei só uma questão de inglês. Eu não lembro qual foi que eu errei. Esse aqui. Esse aqui foi a terceira questão da parte de inglês. Bosta. Inclusive a resposta certa eu tava em dúvida. Uma dica que eu faço, né? É um método, digamos assim, uma estrutura. Primeiro, os primeiros 30 minutos da prova eu foco em resolver o máximo de questões objetivas da primeira área. Beleza. Então eu vou começar ali. Da primeira área não, do primeiro dia, né? Porque eu vou usar isso aí só no primeiro dia, né? Porque é mais vantajoso. Até porque tem a redação. Então faço os 30 primeiros minutos só respondendo o máximo de questões possíveis. Detalhe, marcando as questões difíceis. Quais são as questões difíceis? Aquelas que você não sabe de nada. Aquela que você olha e não consegue tirar porra nenhuma. Você não entende nada. Você olha assim, caramba, eu não sei se é a letra A, mas a letra B também parece, a letra C também, a letra D também, a letra E também. E agora? Pois é. Então, isso é uma questão difícil. Aí o que você vai fazer? Entra lá no gabarito, na folha original, e você vai marcar assim algum sinal que você gosta. Ou você escreve assim, governo justo, tá ligado? Já que é uma coisa difícil. Mas até me perdi depois dessa piada. Mas enfim. Aí o que eu tenho a criticar? Eu tava fazendo essa estratégia, tá ligado? De 30 minutos, os 30 primeiros minutos, responder o máximo de questões. Eu ficava olhando direto pro quadro, tá ligado? Ficava olhando lá, beleza, ainda tenho tempo. Só que o que eu não sabia era que a luz, que tem uma porra de uma janela gigante lá atrás, ficou levando a luz lá pro quadro, a esconder na porra dos números. Detalhe, depois que começou a prova, eu não vi mais nenhum horário da porra do quadro. Agora, nesse começo, realmente foi por conta da luz. E a vagabunda da examinadora, a primeira examinadora, que eu inclusive falei que era a melhor de todas,
ela, daquelas três no caso, né? A melhor de todas não foi. Ela disse que, como tava difícil para ver o quadro, ela disse que ia avisando de 30 em 30 minutos, na hora que ia passando e ela ia apagando. Ela não avisou porra nenhuma, velho. E aí quando eu fui perceber, eu já tava fazendo as questões depois de 1 hora e meia, porra toda já tinha passado muito do tempo, porra. E eu me perguntando assim, caralho, meu irmão, não passou essa porra desse tempo não, ainda 30 minutos ainda. E aí, beleza. O que você tem que fazer? 30 minutos depois, se você conseguir ver a porra do quadro de horários e ela avisar, se ela não for uma das vagabundas que eu tive que passar, aí você começa a fazer a redação. Por que eu faço isso? Porque tem gente que começa com a redação primeiro. Só que eu não recomendo. Por quê? Porque o cérebro ele tá acordado ainda, né? Tá ali acordando. Então o cérebro ele não tá acordado direito, ele não tá se ligando, tá? Então eu recomendo que você primeiro aqueça o cerebrinho, o psique, ó, aqui ó, o psique aqui ó. Você aqueça ele com 30 minutos de questões. Faça o máximo de questões, marque as difíceis, depois começa a porra da redação. Termina a redação, volta para as questões de português. No máximo você vai durar aí 2 horas na redação. Já tira um enorme peso nas suas costas. Se for 2 horas ainda é bom, ainda sobra muito tempo. É 5 horas o total de provas. Dá para fazer muito, muito bem, 3 horas, todas as questões. E ainda você já sabe quais são as difíceis. Aí você escolhe. Uma estratégia também que eu uso é separar por página, assim, ó. Eu vou pegar aqui uma página de exemplo. Vou pegar a primeira página de português. Aqui tem 5 questões. Vamos dizer que a segunda questão ela é difícil. O que isso significa? Que eu vou ter que chutar, né? Aí beleza, eu marquei lá no gabarito que eu tenho que chutar essa daqui. Aí o que eu faço? Eu termino todas essas questões aqui. Então eu faço a primeira, a terceira, a quarta e a quinta. Termino isso daqui, aí você se pergunta, eu vou passar para a próxima página? Não. Por que eu não vou passar para a próxima página? Porque eu já tenho a mentalidade, eu já estou com o cérebro acordado, eu já fiz 4 questões dessa página para tentar lembrar de algum assunto dessa questão e não consegui lembrar. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar a porra da prova todinha fazendo questão até me lembrar de alguma porra para conseguir fazer essa questão? Não. Se você fez todas as questões dessa página e não conseguiu lembrar de nada, não conseguiu desenvolver mais nada, então não tem para que você passar a página. Então o que eu faço? Eu simplesmente termino a questão agora. Beleza, completei a página. Agora eu passo para a próxima página. Eu não quero deixar essa questão aqui. Porque se eu deixar, pode ser que acumule, certo? Pode ser que acumule e consequentemente vai ficar muito mais pesado para você fazer isso. Então é muito melhor você se livrar da questão logo. Claro, faz a estratégia, faz as questões da página, vê se você consegue desenvolver alguma coisa e volta para a questão. Com certeza, depois de fazer essas questões aqui, você pode ter mais vantagem para conseguir responder corretamente. Se você não conseguir, é uma pena. Então, é basicamente, eu acho que essas são as estratégias que eu uso. Isso foi bem geral mesmo, tipo, eu fiz esse vídeo aqui falando sobre a minha opinião do primeiro dia, falando também um pouco do meu desempenho, que eu acredito ter ido ok em linguagens. Em humanas, eu acredito ter sido, acho que ok, só que mais pra baixo, porque foi difícil, até todo mundo concordou que foi difícil. Tipo assim, eu falo ok para linguagens porque eu não quero zicar, tá ligado? Mas quem sabe eu tenha tirado uma nota um pouco mais acima do ok, se Deus quiser. E a redação é aquela coisa, né? Ou eu tirei ou mais de 800 ou eu tirei abaixo de 400, um dos dois.